A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta a você que está vendo esse vídeo, ouvindo e vendo. Você é compreensivo? Como que você é na sua vida pessoal? Você é compreensível? Eu gostaria muito que você refletisse nesse momento, olhasse mesmo para dentro de você e pensasse: você é uma pessoa compreensiva? Quando o sentido é compreender as pessoas, entender a necessidade das pessoas, processo que pessoas passam, você consegue compreender, que é compreender no sentido de se colocar ali no lugar da pessoa, como fosse você que estivesse passando pelaquele processo, como se fosse um filho seu, ou até mesmo você mesmo, Porque nós vamos ver na Bíblia que existia um rei, que a Bíblia vai dizer que aquele rei ele era segundo o coração de Deus. Esse rei chamado Davi, e essa passagem ela está escrita no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, você pode conferir na sua Bíblia em casa. A palavra vai dizer que esse rei Davi, ele comete ali um certo pecado, e esse era o pecado de adultério, além do pecado de morte também, de ter colocado o homem ali à morte. Todos devem conhecer, porque essa passagem ela é muito conhecida, até já passou em novelas, em filmes, enfim, sobre o rei Davi, um dos principais reis de Israel, de Judá, aquele rei que era segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que esse Davi, ele fica com a mulher de Urias, ele não vai à guerra, mas ele fica com a mulher de Urias, que era um dos seus soldados, um dos seus principais soldados. Ele fica com aquela mulher, e a mulher engravida, e ele arma toda uma trama, porque a mulher diz: olha, eu engravidei e o meu marido não está comigo, E aí, como é que vai ficar o negócio? E aí ele manda chamar esse Urias, que era o marido da mulher, e envia uma carta, Primeiro ele prepara toda uma cilada, dá bebida para ele, manda ele para a casa dele para ele ficar com a mulher, mas era um homem muito de caráter. Um homem, Davi, ele tinha uns homens que tinham muito caráter. Ele fala assim: olha, como que eu vou ficar com a minha esposa se o povo de Deus, os meus companheiros estão lá no campo de batalha, estão no relento, a arca do Senhor também está lá no relento, está lá no templo, e eu vou ficar com a minha mulher. Não, como ele dizendo: olha, eu não sou digno disso, eu tenho que esperar passar esse processo. Era um homem muito sincero. Davi, ele tinha homens muito sinceros diante da sua presença ali, homens que estavam do seu lado, Nós vamos ver também o general, mais adiante, ainda nesse mesmo capítulo 12, quando ele vence essa guerra lá contra os filhos de Amon, e a guerra já estava praticamente vencida ali, e o seu general, ele manda a carta, diz: olha, Davi, vem cá, pega junto ao restante aí do povo e vem cá, porque a guerra já está praticamente vencida, só falta um pouco, e o Senhor, como rei, o Senhor vem para que a glória não caia sobre mim. Não é dizer: olha, quem ganhou a guerra foi eu, Joabe. Não, ele era um homem homens de caráter, Davi, ele estava cercado de homens de caráter, e aí Davi vai lá e vence aquela guerra. Ou seja, faltava só, como se fosse quebrar uma parede assim, faltava só a última parede, o último tijolo para ganhar a batalha. Então foi mais ou menos isso. Esse Urias, ele não vai ter como sua mulher, e Davi, ele pensa: eu tenho que acabar com a vida dele, porque como é que vai ficar o negócio? Davi, ele queria ocultar tudo. Pois bem, aí Davi envia essa carta pela mão do próprio Urias, é uma história bem conhecida, como eu já falei, para que ele fosse morto, fosse colocado diante da batalha, e fosse morto lá. Tudo bem, aí ele vai, é morto, acontece todo aquele episódio, e Davi fica oculto. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nada fica oculto diante de Deus.
Aí a Bíblia envia um profeta a Davi, um homem de Deus, chamado Natã, o profeta Natã. O profeta Natã chega diante de Davi, e aí entra a palavra que eu perguntei, né? Aquela pergunta que eu perguntei para você. Você é compreensivo quando a questão envolve a outra pessoa, né? Porque na maioria das vezes nós queremos acusar, nós queremos julgar, nós queremos condenar. E Davi, quando o profeta chega diante dele e o profeta começa a narrar uma história: olha, meu rei, havia 2 homens, um pobre e um rico, um tinha muitos bens, ovelhas, vacas, enfim, e tinha outro homem que não tinha nada a não ser uma cordeirinha. Aquela cordeirinha foi criada com ele, juntamente com a sua família, com seus filhos e tal e tudo mais. E chegou um viajante naquela cidade, e aquele homem que tinha muitos bens, muita riqueza, de vez dele pegar uma ovelha, uma vaca do seu rebanho, né, do seu rebanho ali, não, ele vai pegar daquele homem que tinha pouca coisa. E Davi, ele não foi uma pessoa compreensiva, irmãos. Por isso que eu coloquei essa palavra, por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu estava aqui na igreja, eu estava meditando nessa passagem, Deus me deu essa passagem, e Davi, ele não foi compreensivo. A Bíblia diz que se acendeu uma ira. Davi, ele ficou muito irado, e fala para o homem de Deus e fala: olha, esse homem, ele é digno de morte, e ele tem que pagar quadriplicado, 4 vezes mais, pelo o mal que ele fez. E a palavra de Deus vai dizer que o profeta Natã, ele chega e diz: ô meu rei, esse homem é o Senhor, porque o Senhor ficou. Aí começa, gente, dá vontade de chorar, porque ele começa: olha, assim diz o Senhor, ele te colocou te livrou da mão do rei Saul, ele te colocou sobre Israel, ele te livrou, ele te deu vitória. Eu chego a me arrepiar, todo arrepiado. Ele te deu vitória, ele te deu muitas mulheres, ele te deu as mulheres de Saul. Vai falar muito claro para ele. E Davi acalma, aquele furor de Davi acalma na hora. Ele fala: olha, eu pequei contra o Senhor. E aí vem a punição. O profeta Natã diz assim: assim diz o Senhor, você não vai morrer, né? Porém não vai, a espada não vai sair da tua casa, ou muito pelo contrário, diante de ti, de dentro de você mesmo, dentro da tua casa vai vir o problema, vai vir a perseguição. Ele vai dizer assim: ó, eu vou tirar as mulheres de você, né? E Davi, o profeta vai dizer para Davi que dói o coração, vai dizer assim: olha, e esse negócio não vai ficar oculto, você fez em oculto, mas não vai ficar em oculto, não fica, nada fica em oculto. E é como se fosse aquele provérbio, né? Que o pessoal fala no Pernambuco, e falou assim para ele, falou: olha, esse negócio não vai ficar oculto, mas ele vai ficar esclarecido diante de todo o Israel e debaixo do sol. Lá no Pernambuco fala assim: eu vou falar só para 2 pessoas, para Deus e para o mundo, né? Foi mais ou menos isso, ou seja, todo mundo ia ficar sabendo disso, notório. Até nós hoje ficamos sabendo dessa história. Davi, ele não foi compreensivo. E qual a conclusão dessa palavra, irmãos? Seja compreensivo com o irmão, se coloque, né? Tenha misericórdia, se coloque na posição daquela pessoa. E se fosse você no lugar daquela pessoa, como você agiria? Você agiria diferente, ou você agiria como Davi, que acendeu-se a ira e falou: não, esse homem, ele é digno de morte, essa pessoa é digna de morte. Mas quando foi para o lado dele, quando ele viu que era ele, aí a ira dele se aplacou, se acabou. Então, meu irmão, minha irmã, seja compreensivo, esteja sempre para ajudar o próximo, para compreender por que essa pessoa fez isso, por que essa pessoa agiu dessa maneira. Eu creio que Deus, ele vai trabalhar muito mais na sua vida se você se colocar no lugar das pessoas, em procurar compreender. Seja compreensivo com o próximo. Amém? Deus abençoe, que Deus derrame chuvas de bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E lembre-se, seja compreensivo com o seu irmão, com a sua irmã, com o próximo.
em nome de Jesus. Se você está sendo compreensivo, é porque Deus ele está na tua vida. Fiquem na paz.